Saudações, querido amigo do canal Voz Missionária. Estamos aqui para dar continuidade com a nossa curiosidade bíblica. Eu acredito que você está vendo a mim, mas pode ficar tranquilo que tudo está no controle das mãos divinas. Hoje vamos falar se a Bíblia apresenta os três seres da divindade ou não. Ou seja, a Trindade não existe. Como assim? Acompanhe o vídeo até o final. Antes de irmos para poder responder esta pergunta, para desenvolver o tema, quero pedir a você 4 coisas importantes para nós. Se inscreva no canal ou siga-nos se estiver acompanhando pelo Facebook. Deixe o seu like, comente, só digite um amém se não tiver muita coisa a dizer. E também compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Agora, quando nós falamos que a Trindade não existe, nós estamos a dizer o conceito, nós nos referimos à palavra em si na Bíblia. A palavra Trindade, na palavra aqui dentro da Bíblia, você não vai achar. Assim como também a palavra Bíblia não tem aqui dentro dela própria. Agora, o conceito em si, isso já é o que está em causa, é o que muitos teólogos eles estão debatendo, assim como muitas pessoas, muitos irmãos têm desistido da fé, querendo dizer ou insinuando que o Espírito Santo é uma mera energia, é um simples poder. Agora, aqui nós vamos analisar 3 textos importantes que deixam claramente este assunto. O nosso primeiro texto de análise é 2 Coríntios, capítulo 13, os versos 13, que diz o seguinte: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Você percebeu aqui que o apóstolo Paulo, ele mencionou 3 pessoas, 3 sujeitos, 3 seres. Ele falou de Jesus Cristo, falou de Deus Pai e por fim ele fala do Espírito Santo. Aqui dentro nós vemos uma parte, ou o apóstolo Paulo colocando o Espírito Santo numa condição de um mero poder. Nesse texto encontramos esses 3 aqui destacados de forma distinta, não como simplesmente um poder. A expressão aqui traduzida para comunhão do grego é a expressão koinonia, e essa expressão denota, ou seja, quer dizer relacionamento interpessoal. Eu em particular não acredito que uma energia, um mero poder, pode ter um relacionamento interpessoal. E se nós formos a fundo, vamos poder perceber também, quando formos a ler o segundo texto, que a expressão usada naquele texto ali iguala os 3 seres que Jesus Cristo ali mencionou. Sem mais demoras, vamos para o texto de Mateus. O texto de Mateus, que muitos são tentados a dizer que no original grego não existe. Certas vezes, algumas perguntas ou algumas questões teológicas dá vontade de bater cabeça, né, na parede, porque alguns irmãos chegam afirmando coisas que, sem fundamento, você percebe que, de facto, isto aqui não vem de uma dúvida genuína. Eu acredito que tem irmãos que fazem perguntas como essas, mas perguntas genuínas, querendo de facto saber se as coisas são assim. Agora vamos ler este texto. Mateus 28, verso 19 diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez encontramos a menção das 3 pessoas, dos 3 seres. Agora, algo triste é alguém dizer que esse texto aqui, o verso 19, no original grego não existe. Isso é um absurdo. Então diríamos que aqui é uma invenção que se colocou, ou seja, a Bíblia tem uma parte que não foi inspirada por Deus, mas ela mesma, a Bíblia em 2 Timóteo, verso 16, diz que toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. Lá, quando fomos a ler o Pedro, também diz a mesma coisa. Os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essas palavras. Então, se eu digo essa parte não existe no original grego, eu estou dizendo que uma parte da Bíblia não foi inspirada por Deus. Então, isto é um absurdo. Mas vamos lá analisar um pouquinho a fundo.
Se o Espírito Santo não existe, tanto como as pessoas afirmam, esse texto aqui ficaria ridículo, porque talvez viriam assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Deus menor e em nome da energia. Não tem sentido. Um completo absurdo. É, de facto, algo inexplicável, incompreensível. Não faz sentido. Eu mencionei aqui Deus menor. Por quê? Porque algumas pessoas, fora de dizer, uma vez que já rebaixaram o Espírito Santo ao meu poder, rebaixam também a Jesus Cristo como uma simples criatura. Ou seja, foi a primeira criatura que Deus fez. Não, talvez fosse um experimento. Então Deus experimentou, viu que de facto essa é a minha obra primitiva, então ela dá para fazer tudo. Não, Jesus Cristo é Deus tal qual o Pai é, tal qual o Espírito Santo é. Então, eu disse que a expressão usada aqui para dizer em nome, onomá no grego, onomá iguala essas três pessoas, esses três seres mencionados aqui. Então não faz sentido. Com mais detalhe, num outro vídeo, traremos de facto evidências, né? Poderemos até colocar o texto em grego, assinaladas, não é? As palavras, não é? Ali, para você perceber que de facto no original grego essa expressão ou este versículo aparece em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nosso último texto, nosso penúltimo texto que nós vamos analisar se encontra em Judas. Judas, o verso 24. Judas só tem um capítulo. Vamos ver, é o penúltimo livro da Bíblia. Está bem coladinho ao Apocalipse. Judas, verso 20 e 21. Diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, no amor de Deus. Outras traduções aqui, caridade é amor. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui você percebe que o Judas deixa claro que o Espírito Santo é um parceiro nosso que nos ajuda a orarmos a Deus. Um texto outro que está bem coladinho a esse é Romanos 8, 26. Vamos lá ver, porque de facto não faz sentido uma mera energia estar mencionada desse jeito aqui. Vejamos o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu amigo, como é que uma força, uma energia pode interceder por nós? Não é possível. Mais textos poderíamos aqui nós colocar quando Jesus Cristo, lá em João 14 ou 15, se não estou em erro, ele fala que o Consolador, quando vier, convencerá o mundo do juízo, da justiça e do pecado. Como é que uma energia pode fazer tais coisas? Sem chance. Não é possível. Então, são simplesmente invenções de pessoas que querem contrariar a palavra de Deus. A palavra ela mesma diz que pessoas virão tentando adulterá-la. Mas o que importa é que devemos estudar a Bíblia com orientação do Espírito Santo, que é esse ser divino, um ser distinto, tem Pai, Deus Filho, Deus, o Espírito Santo. Nenhuma vez não podemos deixar nem um pingo de dúvida cair em nossa mente que o Espírito Santo seja uma energia. É impossível. A Bíblia ela mesma prova que isso não é possível, que isso é uma mentira. O Espírito Santo é um ser e não uma energia. Uma energia não seria possível, não seria capaz de poder interceder pelos seres humanos, não seria capaz de levar as nossas orações até Deus. O Espírito Santo está aqui nos fazendo companhia, quer ter uma parceria conosco, quer estar num relacionamento interpessoal conosco, tal qual o apóstolo Paulo lá vimos que com a comunhão, o Espírito Santo quer conosco ter um relacionamento e uma energia é impossível
que faça isso. Uma energia é impossível de vir para me convencer a mudar o meu estilo de vida. Quando nós lemos lá em 1 de Samuel, o capítulo 10, verso 6, encontramos que Saul foi mudado o coração pelo Espírito Santo. Então, uma energia é impossível mudar uma natureza humana. Então, são textos, de facto, que nos comprovam que o Espírito Santo é um ser distinto da divindade. Não é uma energia, repito, não é uma energia. E o texto de Mateus 28, 19, de fato, existe no original grego. Esse é um assunto muito complexo, muito longo, que poderíamos levar aqui talvez 1 hora, 2, 3 horas a falar dele e a mostrar com a Bíblia. Somente no Novo Testamento, vários textos falam claramente e mostram que o Espírito Santo é destacado na Bíblia como um ser, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Coloca o Espírito Santo como um ser e não uma mera energia ou um mero poder. Gostou da curiosidade? Deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe, se inscreva e siga-nos para que mais vídeos como esses possam chegar até você.